Bora, pessoal, Thales Veríssimo Lima, e vamos para aquele nosso bate-papo quase diário. Eu estou dando umas farrapadas, eu sei, aquele no trajeto do trabalho, a falar sobre as coisas do dia, as notícias, pelo menos as que nos faz rir, né, já que esse governo aí do Nove Dedos não tem lá nada de muito interessante para se falar, né, mas pelo menos algumas coisas eles nos fazem rir. É o seguinte, mas antes eu quero pedir que você curta, inscreva-se e compartilhe, ative aí a notificação no sininho para ver se você receber os vídeos, os próximos, né? E bote aí nos grupos de WhatsApp. Mas o que eu quero trazer hoje, primeiro, são dois assuntos. O primeiro é o seguinte, vocês viram aí que teve um vídeo recente do seu Boulos, aquele que foi candidato disputando com o Tarcísio, meu Deus do céu, o camarada disputar com o Tarcísio, ele devia pedir a renúncia da chapa, da candidatura, vê? Primeiro porque é impossível ganhar, né? Segundo porque o nível técnico é um absurdo, é absurdamente diferente. Boulos, todo mundo sabe o histórico, não precisa nem eu ficar falando aqui, inclusive ele gosta de processar os outros, né? Para ficar pedindo aí 5, 10, 20 mil reais de indenização, quando a gente fala o óbvio que ele realmente é acostumado a fazer, notícia aí desde muito tempo, no Brasil inteiro. Então eu não vou dizer, todo mundo já sabe quem é Boulos e o que ele gosta de fazer, mas ele se superou dessa vez, né? Além de incentivar aquelas negociações hostis sobre terras e prédios públicos, né? Dessa vez ele se superou e disse que o maior projeto, inclusive um projeto premiado, é botar uma caixa d'água, que ele chamou de cisterna, né? Aqui no Nordeste, caixa d'água é caixa d'água, fica em cima, e cisterna fica enterrada embaixo, né? Que acumula água e você joga para cima. Mas ele chamou cisterna por caixa d'água, eu não sei se há alguma diferença aí em alguma região do país, do Sudeste, do Sul, se realmente é. Mas aqui no Nordeste, caixa d'água é caixa d'água, fica em cima. Cisterna é cisterna, fica embaixo. E normalmente a cisterna, o volume é muito maior, porque armazena um volume de água muito maior que vai sendo jogado pouco a pouco para a caixa d'água, para cima da casa, para descer por gravidade. É assim que funciona aqui. Mas seu Boulos disse que tinha um projeto premiado que era acumular água da chuva numa cisterna, que de fato era uma caixa d'água, e que isso ia ser replicado como um projeto, né, que ia resolver todos os problemas do mundo, da seca, da falta d'água, em mais 60 caixas d'água. O projeto é esse. Replicar a captação da água da chuva para uma cisterna, que ele chamou, uma caixa d'água que ele chamou de cisterna, e replicar isso 60 vezes. Pronto. Esse é o máximo que o tal do Boulos conseguiu fazer até hoje como um projeto para viabilizar a solução da seca, né, da ausência de água. E aí ele, obviamente, ele consegue desenxergar, né? Porque aquele camarada ele tem conhecimento suficiente para isso, mas ele consegue desenxergar o óbvio, que caixa d'água para ser alimentada precisa chover, né? E se você já bota uma caixa d'água para esperar a água da chuva no lugar onde não chove, a caixa não enche. Então ele... Pessoal, essa é a esquerda. Eles conseguem realmente negar todo o conhecimento científico, histórico da humanidade. Eles simplesmente desconhecem as cisternas egípcias, as cisternas romanas e gregas, os reservatórios gigantescos que a humanidade já fez até hoje para resolver ou amenizar o problema da água, e vem com a história de uma caixa d'água de 500 litros num lugar que não chove, que será a solução da falta d'água, né? Então, eu vou deixar o link na descrição, quem quiser se aprofundar nessa tranqueira aí, leia depois, mas, enfim, para mim, o tempo que merece meu já foi demais. E o outro assunto que eu queria trazer hoje com vocês, para vocês, é mais uma pérola dessas, da solução dos problemas da sociedade apresentados pela esquerda, lá na época da eleição, que foi
um seu Lula, 9 dedos aí, o presidente declarado eleito pelo TSE, que prometeu que ia resolver, assim como o Cangaceiro, né, prometeu. Ele juntou, na campanha ele juntou um pouquinho de cada coisa, inclusive prometeu até fazer live aí toda semana, como o Bolsonaro fazia, até hoje não fez uma, né? Porque também não tem o que dizer, não tem o que mostrar, não tem. E quem é que ia aguentar uma live daquele camarada? Ia ser o maior fiasco do mundo. Eu acho que ia ter 3 pessoas. Ele, Janja e o cachorro. Ia ser as 3 pessoas que iam dar na live. Mas a questão é a seguinte: o Cangaceiro tinha prometido que ia resolver a questão dos negativados, né? Não disse como, ele não disse como, só disse que ia tirar o povo do SPC e o Serasa. E aí o 9 dedos incorporou essa conversa mole no programa de governo dele, né? E veio a Haddad e criou o programa. Criou que não está criado nada. Anunciou o programa Desenrola, se eu não me engano. Desenrola, é isso aí. E disse que vai tirar o povo da negativação. Só que não disse como, né? E o interessante é que o seu Lula, só pelo nome Desenrola, ele já deu o aval, pode seguir, está autorizado, é isso que a gente quer. Só que você sabe como é que vai fazer isso, né? Quem lembra muito bem daquela história do Lula 1, lá atrás, nem me lembro, acho que foi em 2005, 2004, sei lá atrás, Lula 1. Virou e fez, também foi eleito sem nada para apresentar, não tinha um programa de governo, e aí inventou a história de um Fome Zero, né? Quem lembra desse programa? Aparecia na televisão, uma propaganda muito bonita, inclusive uma mesa que era coberta com uma toalha no formato da bandeira, com um prato em cima. Fome Zero. A ideia era acabar com a fome no Brasil, no país. Ele inventou esse negócio. Eu lembro na época que todos os centros de abastecimento, as Ceasas da vida, os restaurantes, os hotéis, supermercados, todo mundo quis doar para aquilo ali. E aí foi outro problema, porque vocês sabem que os restaurantes, os centros de abastecimento e tal, eles sobra aqueles produtos que não compram, aquela tomate que ficou um pouquinho amassada, aquela cenoura que estragou um pouquinho, aquele alface que foi um pouquinho murcho e tal, e termina sobrando, não vende, mas não são alimentos estragados, né? Aquele outro produto que está à beira de vencer, vai vencer com 2, 3 dias, e aí às vezes o camarada faz uma promoção ali, ninguém compra. Então esses produtos sobram, né? Então todo mundo se empenhou naquela época em fazer as doações para esse programa Fome Zero. Eu lembro que a maior crítica que houve foi que o povo tentava entrar em contato com o governo para saber como era que doava esses produtos para o Fome Zero e simplesmente não havia logística, não sabia como é que tirava lá do centro de abastecimento das Ceasas da vida e levava para onde? Não tinha para onde levar, né? Levava. Aí depois começaram a criar uns restaurantes populares que o camarada pagava R$1, eu acho que era R$1, ou nem era R$1, era uma moedinha na época, R$1 acho que é hoje. Era uma moedinha, enfim, pagava lá um valor simbólico lá, só para dizer que pagou. Mas mesmo esses restaurantes não tinham capacidade de transportar essa carga do local, né, para o restaurante. Porque o povo dizia, não, tudo bem, eu vou doar, pode vir pegar, está à disposição, só que também eu não quero ter despesa com isso, né? Vou doar, está aqui, venha buscar. Não tinha como fazer essa logística. Então, é a mesma coisa desse programa Desenrola do Haddad aqui, e tudo se repete, inclusive a mesma conversa, vou ser feliz quando ninguém passa fome. Só que isso nunca foi resolvido na história da humanidade. Não vai ser esse 9 dedos que vai resolver agora. Porque nunca foi resolvido. Sempre teve famintos. Né? Por quê? Porque tem gente que é preguiçosa, não gosta de trabalhar. Se você der a banana, o cara não descasca para comer. É simples como isso. Né? Simples como isso. Então tá aí agora a Haddad com esse programa Desenrola, que nem tá só o nome, Desenrola, né? Com o intuito de tirar o povo do SPC Serasa, só que simplesmente como é que vai fazer? Vai criar uma lei que exonera o devedor do pagamento da dívida, criar uma briga direta com os bancos e financeiras?
Quem vai cobrir esse gasto? Se ele fizer isso, o que vai acontecer é que o sistema bancário simplesmente, obviamente não vai quebrar, porque não depende dos financeiros, mas simplesmente pode reduzir completamente os investimentos. E um país sem sistema bancário volta à idade da pedra. Volta à idade da pedra. Você já imaginou passar um dia sem passar seu cartão? Você já imaginou passar um dia, trabalhar um mês sem saber para onde o seu dinheiro vai, onde o seu dinheiro vai ser depositado no final do dia, como a empresa vai depositar seu dinheiro? Ou vocês acham que tem papel moeda circulante suficiente para todas as despesas e fluxo que há de capital no país? Tem não. Tem não. Muito pelo contrário, o dinheiro circulante é mínimo. Não dá. Enfim, outra época aí que eu vi era o equivalente a 5%. Tinha 5, 6 bilhões de moeda. Bem, enfim. É isso, pessoal. Então, estamos aí com essas duas situações. Seu Boulos querendo resolver a seca, problema de água com uma caixa d'água de 500 litros. E seu Haddad querendo resolver o problema dos negativados apenas com o nome do programa Desenrola. Se gostou desse vídeo, curta, inscreva-se, compartilhe, passe lá em nossa lojinha armariabr.com. Um abraço e até a próxima. Acompanhe o canal. Tchau!